Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender a como calcular o MDC, ou máximo divisor comum. Então, eu tenho aqui dois números, o 24 e o 60, tá? Então, eles são divididos por uma vírgula, e aí eu vou colocar a barrinha aqui. No vídeo anterior, eu ensinei você a fazer na forma horizontal, e aí você pode ir pensando ou fazendo o cálculo ou usando o critério de divisibilidade para ajudar na divisão. Porém, a barrinha, assim, facilita muito quando são números maiores, tá? Então, eu vou fazer aqui com 24 e 60, o próximo exemplo eu vou dar com números maiores para você ver que é um pouco mais complicado se você pensar ali ficar calculando a divisão. Então, olhando aqui o 24 e 60, eu vou dividir pelos números primos. Se você não lembra como é que faz a decomposição pelos números primos, eu vou deixar aqui no link e a descrição do vídeo uma aula sobre números primos, como você fazer a decomposição e também sobre critérios de divisibilidade, que ajuda muito não precisar fazer a divisão. Então, usando aqui o critério de divisibilidade e os números primos. 24, começando sempre por 2, tá? Então, sempre você vai começar pelo menor número, não queira começar pelo maior, que às vezes, muito raro mesmo, dá certo. Mas a maioria das vezes você tem que começar pelo menor. 24, dá para dividir por 2? Dá, né? Usando o critério, ele é par, e par dá para dividir por 2, que dá 12. 60 dividido por 2 dá 30. Ainda dá para dividir por 2? Sim. Então, vou colocar aqui, 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. Ainda dá para dividir por 2? Dá, o 6, né? Então, vou colocar aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 15 não dá, eu copio. Não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só dá para dividir por ele mesmo. Então, 5 dividido para 1 dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. A ideia é que esse lado aqui chegue no 1. Chegou no 1, acabou, tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Então, eu vou pegar aqui os divisores comum. Então, eu não quero saber quem é o divisor comum, né? Porque eu já sei aqui, ó, que é o 2. O 2 deu para dividir os dois números, tá vendo? O 3 deu para dividir os dois números. Eu quero o maior divisor comum entre eles. E não é somente os números primos, porque aqui, ó, só tem números primos. Então, quem é o maior divisor comum? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar todos os divisores comum. Então, olhando aqui, ó, o 2 é um divisor comum. O 2 deu para dividir os dois de novo. O 6 deu para dividir o 2, o 15 não deu. Então, esse 2 não é comum. Esse 3 aqui é comum, deu para dividir os dois números. O 5 só deu para dividir os 60. Então, eu vou pegar esses 3 aqui e vou multiplicar entre si. 2 vezes 2 vezes 3. E aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, esse 12 aqui é o maior divisor comum entre eles. Vou mostrar agora uma outra maneira de você encontrar o maior divisor comum. Então, vamos colocar aqui, ó, todos os divisores de 24. E vamos colocar aqui, ó, todos os divisores de 60. Então, um exemplo. Divisor de 24, dá para dividir para 1. Dá para dividir para 2. Dá para dividir para 3. Para 4. Dá para dividir para 6. Dá para dividir para 8. Por 12 e por 24. Então, esses são os divisores que o número 24 ele consegue efetuar a divisão. E o 60? Por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, depois por 12, por 15. Então, 60 dá para dividir por 15, que dá 4. 60 dá para dividir por 20, que dá 3. 60 dá para dividir por 30 e dá para dividir por 60. Então, ou seja, ó, se eu olhar aqui, efetuar a divisão de cada um deles, eu vou observar aqui, ó, que o divisor igual, ó, 20 traz para frente aqui, o maior divisor comum e igual entre eles é o 12.
tá bom? Então, essa é uma forma de encontrar o maior divisor comum de dois números. Então, você pode tanto efetuar essa conta aqui, ou essa daqui. Repare que essa daqui é um pouco mais complicada, né? Principalmente se você tem números grandes. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar um número um pouquinho maior e a gente vai efetuar, vai descobrir o máximo divisor comum deles. Então, vamos pegar aqui um exemplo 120 e o 180. Então, quem é o maior divisor comum de 120 e 180? Então, vou fazer a divisão, né? Então, vou começar pelo número 2. Aqui dá 60. 180 dividido por 2, 90. Por 2 de novo. 60 dividido por 2, 30. 90 dividido por 2, 45. Então, esse daqui, ó, se eu quiser uma dica aí... Se eu quiser, à medida que eu for efetuando a conta, eu vou marcando para depois não esquecer, ó. Então, esse divisor aqui é comum. Aqui já não é mais, ó. 30 dá para dividir por 2, 45 não. Então, não vou marcar. Aqui dá 15, 45 não dá copia. Dá para dividir por 2 ainda não, mas dá para dividir por 3. Então, por 3 eu consigo dividir o 15 e o 45. Então, eu vou marcar ele, que ele é comum. Então, 15 dividido por 3 dá 5, 45 dividido por 3 dá 15. Dá para dividir por 3 ainda? Dá, o 15, né? 5 não dá copia, 15 dividido por 3 dá 5. Agora, só por 5, e o 5 é comum entre os dois, então eu vou marcar de novo. 5 dividido por 5 dá 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Vou pegar, olha como fica mais fácil, eu já anotei aqui, agora eu já sei os números. Então, eu vou pegar o 2, vezes o outro 2, vezes o 3, vezes o 5. E vou efetuar a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o maior divisor comum, é o MDC de 120 e 180 ao mesmo tempo. Ou seja, é o maior divisor comum entre o 120 e o 180. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo.